Muito bom dia a todos os alunos do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Eu sou a professora Thalia Gondim, né? A maioria já deve me conhecer. E hoje eu estou aqui, né, pessoalmente. Esse encontro é mais especial, tá? Porque é pessoalmente, tá do meu lado, essa grande figura, Dr. Tiago Diniz. Eu não conheço o Dr. Tiago Diniz agora não, viu, gente? Já de longas datas. É uma pessoa que vem se mostrando autoridade, referência dentro da dermatologia. Tem clínicas muito bem sucedidas na área, em João Pessoa, em Guarabira e... Isso, Guarabira. João Pessoa e Guarabira, não é isso? Isso. Dá aulas, tá? Já é aí o professor, né? Espero que continue, né, aqui dentro do CBMS, na parte também da docência. E, doutor Tiago Diniz, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho mais da sua história e contasse quem é doutor Tiago Diniz. Perfeito. Começar primeiro pelo pessoal, né, que eu acho que a gente é sempre importante. Eu sou um cristão, filho de um Deus vivo, sou casado com Cíntia, minha esposa, tenho 2 filhos e sou médico há 12 anos. Né? Já passei aqui pelo CBMS, fiz a pós em gastroenterologia, por isso que está falando aqui, já me conhece há longo tempo, acho que tem mais de 6 anos isso. Estou concluindo agora a pós de dermato, a parte cirúrgica e cosmiática, quando eu sou apaixonado pela medicina estética, né? A parte cirúrgica realmente eu não me identifiquei tanto e sigo nesse caminho da estética. Hoje eu sou membro da Associação Brasileira de Medicina Estética, né? E hoje venho desenvolvendo um grande trabalho nessa parte de colágeno, de fios de PDO, dessa parte de endolaser, ultrassom microfocado, junto com meus pacientes, muito focando mais no gerenciamento do envelhecimento e não em si só fazendo tratamentos que pareçam não ser só estética superficial. Eu faço um trabalho já com minhas pacientes há mais de 3 anos, né? Mesmo antes de vir para a pós, eu já tinha entrado na parte da medicina estética, fazendo cursos por fora, né? Por causa disso, eu tenho 3 clínicas de estética, como o cara falou, tenho 2 clínicas de João Pessoa e tenho uma na cidade de Guarabira. E a partir disso, eu senti uma necessidade das minhas clínicas, que era ter um médico realizando essa parte da harmonização facial, uma área que já está muito invadida por outros profissionais e o qual não tinha a segurança de fazer como outras clínicas, colocando outros profissionais para fazer isso. Eu fui para essa área, comecei a estudar, me aperfeiçoar e hoje, né, já estou aqui, segundo o encontro da gente, dei uma aula de gestão e atendimento de excelência para os colegas da minha turma e hoje eu estou aqui com o Thalia para a gente falar sobre o gerenciamento de envelhecimento de dentro para fora e de fora para dentro. É isso mesmo. E sem falar na próxima aula, né, que vai ser... De preenchimento labial. Preenchimento labial, isso, né? próximo final de semana a gente todo mundo. Doutor Tiago, então, nessas conversas, normalmente a gente fala do Cosmetic Talk, né, dos cuidados, do gerenciamento da pele, né? E nesse momento a gente vem conversando mais no trato da epiderme, né? Mas eu queria, já que essa é a sua área, que o senhor, né, falasse como se dá o estudo, a prescrição e a indicação desse gerenciamento agora na parte interna, né, de dentro para fora. Como isso. É isso? Não, ao analisar nossa paciente, assim que ela chega, nós temos que identificar se ela já tem momentos de queda, que são o quê? As pitoses, o começo do sulco nasogeniano, o começo do sulco lábio-menstrual, decorrente da queda por causa da falta de colágeno posterior ao ligamento, ou seja, a gente já identifica se é um rosto muito emagrecido, se já é um rosto que está ficando mais pesado, e com isso a gente já conversa com ela. A maioria dos pacientes, por mais que a gente pense que eles sabem, eles não sabem a importância dos bioestimuladores de colágeno, que devem ser iniciados, em sua grande maioria, a partir dos 30 anos, que é quando a gente sabe que a produção começou a se tornar ineficaz e a maioria de nós com 30 anos já começa a ter quedas. Antes disso, alguns atletas já têm essa queda, ou seja, você tem um foco muito grande de pessoas com mais de 30 anos que precisam de bioestímulo de colágeno, às vezes até 5 sessões, 6 sessões no ano, dependendo de cada caso. Ou seja, ele tem que entender isso, você tem que fazer ele entender que não é só protetor solar, que não é só o creme, que ele acha que o creme vai trazer a firmeza que a propaganda promete, ele tem que fazer um tratamento de dentro para fora. Ou seja, ele vai passar sim o creme, ele vai ter cuidado com o protetor solar, porém, ele tem que realizar também, todos os anos, estimuladores de colágeno para poder manter essa pele firme e tonificada. Bom o senhor ter falado nisso, de bioestimulador, porque agora eu vou fazer uma pegadinha. Na sua opinião, na opinião de doutor Tiago Diniz, doutor, só posso fazer um.
bioestimulador ou preenchimento com colágeno? Não, mas depende da indicação. Se for um paciente que precisa, sim, porque a gente sabe que hoje o preenchimento com colágeno que nós temos no mercado é o Harmonicar, né? Se ele precisar de uma projeção da região do arco zigomado, se ele precisar de uma projeção de mandíbula, aí sim a gente escolhe o Harmonicar. Mas se ele não precisa dessas projeções, ele já tem um rosto muito firme, eu acabei de fazer 2 sessões de Harmonicar porque eu precisava de uma projeção para fazer uma correção de assimetria que eu tenho. Aí eu utilizo o Harmonicar. Mas se eu tenho um rosto simétrico, é só realmente gerenciamento, então eu tenho uma pitose leve, eu vou escolher um hidroxapatite de cálcio ou um PLLA. Ou, se o paciente já quer uma volumização, se ele precisa, a gente pode ir com o Elancê, que é o maior volumizador de todos e também tem uma durabilidade um pouco maior. A diferença é só realmente o custo-benefício, que sai bem mais caro para o nosso paciente. Sai bem mais caro fazer o Elancê. Porém, se for um paciente que entenda qual é a função dele, de todos seria o melhor ser um paciente que precisa de estruturação. Ok. Doutor, em relação à periodicidade desses procedimentos, o senhor falou uma vez no ano? Isso, na verdade, ele tem alguns estudos, até os próprios fabricantes, eles dizem que a gente precisa de uma sessão a cada década de vida. Ou seja, se eu tenho 50 anos, eu preciso de 5 no primeiro ano e depois a gente fica fazendo manutenção de 1 a 2 por ano. Ou reduzir de 1, depende do resultado que você tem. Eu tenho resultados excelentes com bioestimuladores, é um procedimento de alto grau de satisfação dos pacientes, desde que ele entenda o que é que vai fazer, que não vai mudar o rosto dele, ele só vai ficar mais jovem e que é gradual, ou seja, com 3 meses ele está melhor, com 4 meses ele está melhor ainda. Quando ele voltar daqui 1 ano para o seu consultório, ele vai estar melhor do que quando ele fez. Agora, se ele perder esse time, que geralmente os bioestimuladores eles bioestimulam por 18 meses e alguns até 24 meses, e se ele perder esse time, ele pode voltar realmente com a pitose novamente. Recentemente, eu conversando com um profissional, né, também especialista em bioestimuladores e a parte de reestruturação com colágeno, essa pessoa me falou da aplicação do bioestimulador como se fosse assim, fazer uma sequência de choque, né? Fazer um hoje, um daqui a 60 dias, aí outro daqui a, não sei se era 60, mais 30, ou se era 60, 60, uma coisa desse tipo. É geralmente 60 dias para a gente fazer. Esse tratamento de choque, na verdade, é porque você primeiro vai repor o colágeno perdido e depois você vai criar um banco de colágeno para esse paciente. É isso que eu disse, se a paciente tem 50, 60 anos, se ela conseguir fazer essas 5 sessões, ela vai ter um benefício muito grande. A gente vai ver aí na pele dela, nesse 1 ano, provavelmente 10 anos mais jovem, sem precisar preencher, sem precisar estar fazendo nenhum procedimento mais agressivo. E lembrar também que a gente esqueceu de falar, bioestimuladores de colágeno, os fios de PDO também são bioestimuladores de colágeno, né? Sempre que o paciente chega, que a gente faz, vamos fazer um fio aqui na líquido, porque o bioestimulador líquido, ele não entra nessa região, na zona T, que a gente chama fronto, nariz, área dos olhos e região peribucal, ou seja, nessa área a gente não coloca bioestimuladores líquidos, aí a gente vai usar os fios de PDO. Sempre que a gente fala de fio de PDO, vamos colocar fio que o paciente pensa que é de garra, que é de tração, ou seja, você tem que explicar a ele, mostrar a ele que existem fios lisos, fios parafusos, fios filler, fios matrix, e cada um com sua indicação. Alguns são volumizadores e outros você instala, não muda nada, ele só vai ver uma melhoria com 3 a 4 meses, que é o tempo do bioestímulo do colágeno. Doutor, o senhor falou, não se faz, né, bioestimulador nessa área aqui da olheira, não faz aqui. Isso, os líquidos. Por quê? Porque pelo risco de nodulação, como todos os bioestimuladores eles são grumosos, mesmo a gente diluindo, são áreas de pele mais fina, ou seja, essa área ela tem um alto grau de tendência à formação de nódulos, que é, na maioria das vezes, se você faz o procedimento de forma segura, com a técnica correta, é o único risco que você pode correr se não realizar massagem ou se o paciente não fizer as orientações em casa. O resto, super tranquilo. Outra pergunta que sempre me vem à cabeça, quando a gente começa a pensar em colágeno, né, fazer esses bioestimuladores, fazer o preenchimento propriamente dito, né, como algum produto desse, é de mudar, sabe? Você se olhar no espelho e se ver mais agatinhada, né, aquele rosto feminino, se ver diferente. Por que acontece esse tipo de coisa? Na verdade, você tem que ter um diálogo assertivo com o seu paciente para poder saber o que é que ele quer. Ele realmente não quer mudar, ele quer só dar uma melhorada ou ele quer mudar de aparência. Quando você faz aquele rosto
você vai fazer lateralização de malar, zigomato, você vai fazer lateralização de mandíbula. Você tem que entender bem e explicar ao paciente. O estimulador ele não vai fazer isso, ele pode até melhorar, porque eu já tenho alguns que a gente faz justa ósseo. Mas você tem que explicar ao paciente que não é um procedimento que muda. Se ele quer mudar rápido, se ele quer melhorar, aí você preenche. Geralmente eu gosto muito de fazer essa associação. Digo, vamos preencher, para já tirar o seu bigode chinês, mas vamos colocar o bioestimulador, porque quando o período do ácido hialurônico sair, que geralmente é de 8 meses até 1 ano e meio, dependendo do fabricante, quando ele sair, você já está com o problema solucionado, ou seja, você não vai ficar com uma piora, porque quando o produto sai, se você não tratou, não fez o gerenciamento da pele, a tendência é que fique pior do que estava antes. E se você usa... E nós vemos hoje, tá, o pessoal utilizando, na verdade, nos últimos 3 anos, estava utilizando grandes volumes, 20, 30 ml de ácido hialurônico, que faziam expansão da pele, que quando esse produto saía, a flacidez estava pior ainda, porque expandiu a pele, aumentou a elasticidade, porém não houve tratamento. A gente sabe que o ácido hialurônico tem um poder muito fraco no bioestímulo de colágeno. Ele até estimula um pouco, o pessoal que no começo dizia, não vai melhorar. Mas não melhora por quê? A única coisa que melhora é porque se você fura a pele, vai ter ali a formação, né, de um novo colágeno naquela região, só que de forma muito fugaz. E isso fez com que pacientes que tinham um alto grau de preenchimento, muitos ml de preenchidas, quando saíam, ficavam com o rosto mais flácido ou pior do que estavam antes. Essas são algumas questões que a gente tem que ter cuidado nessa escolha, negociar bem com o seu paciente, entender o que é que ele quer, faz total diferença. Mas eu digo, do meu consultório, mesmo que venha fazer um botox, nunca sai sem eu ter oferecido a solução do problema que vai aparecer o que a pessoa já tem, que é o bioestimulador de colágeno. Então o paciente entrou na sua clínica, entrou na sua sala, mesmo que a queixa dele seja o botox, você já vai fazer uma análise, planejamento. Uma análise e planejamento. Mesmo que ele não feche agora, mas ele sabe que vai haver uma necessidade. 30 anos entrou no consultório, vai oferecer pelo menos um hidroxapatite de cálcio, que é nosso bioestimulador de colágeno de entrada para pessoas que não querem modificar nada no rosto, porque a gente sabe que os outros dão um pouquinho de volume ou tem uma tendência a gerar, fazer adiponeogênese, gerar um pouco de tecido gorduroso, que são bioestimuladores para pessoas muito emagrecidas. Entendi, o senhor falou, o paciente não vai sair sem uma indicaçãozinha, né? Se realmente tiver indicação, mas tem mesmo. A partir dos 30 anos, é preventivo, é preventivo. Claro, não dá para você pegar bem na frente e querer, quanto mais cedo começar, melhor os resultados mais naturais, né? E eu sempre digo o seguinte, tudo que você faz no consultório, se você tiver indicação, faça em você, para você sentir. Pronto, meus procedimentos de entrada que eu fiz em mim foi o Botox. Eu me apaixonei pelo resultado, foi por isso que eu vim para ela, eu ganhei de presente, fiz, esse negócio dessa. Outra coisa que eu esqueci de dizer, eu sou intensivista também, ou seja, não tinha nada a ver com a área. A partir do momento que eu ganhei esse Botox que eu vi, eu fiz, o negócio é interessante, como é que é isso? Depois, o segundo procedimento foi o quê? Fiz um bioestimulador de colágeno e hoje eu faço manutenções anuais com bioestimulador de colágeno e discretos preenchimentos só em áreas realmente que eu tenho uma assimetria para poder melhorar. O senhor falou hidroxapatita. Existe alguma preferência por essa substância em comum? Porque existem outras, né? A hidroxapatita de cálcio, hoje nós temos o Radiese, no bioestimulador de colágeno, não é mais antigo do que o Sculptra, que é o de PLLA, mas ele é o bioestimulador mais feito do mundo. Por quê? Porque ele não gera volume e ele não modifica nada do seu rosto. O Sculptra, o Eleva, que são os de PLLA, eles têm uma tendência a volumizar um pouco, até porque a gente vira 16 ml. O Radiese ele vira 3 ml, ou seja, eu boto 1,5 ml distribuído no rosto de cá, 1 ml do lado de cá, não muda nada. Mas se eu boto 8 ml aqui, 8 ml aqui, o paciente já sai um pouquinho mais inchado, um pouco mais volumoso, sem tirando a tendência de fazer também a adiponeogênese. Ele vai engordar um pouquinho naquela região que a gente colocou. Tem essa mudança. Em relação a preços, ele é mais caro? Hoje, na verdade, quando eu comecei, existia uma diferença entre uma seringa e uma ampola de Sculptra, girava em torno de R$600, ou seja, o Sculptra era bem mais caro. Hoje, com a tendência, eles estão bem próximos, dos R$200, R$300 de diferença. Realmente é o que muda a indicação, ou se realmente o paciente chega dizendo, eu só quero esse. Porque tem paciente que ele chega com a cabeça que a amiga fez, eu falei, eu quero Sculptra. Eu falei, não, mas para você é Radiese. Mas eu quero Sculptra, aí você vai dividir. Você pega um pouquinho do Sculptra, faz aqui, vamos fazer outro no pescoço, mas não bota tudo num lugar só, para não gerar volume ali.
Ah, entendi. Então, não é uma questão de preço, assim, para o profissional na hora da compra, porque são equivalentes. É uma questão mesmo do que o paciente espera. E ele precisa. Né? Porque, digamos, eu gosto muito dessa, sou apaixonada, adoro. João Pessoa, fui e deixo Mariana fazer o que ela quiser. Mas eu sempre tenho essa coisa de, olha, eu não quero sair agatinhada, eu não quero sair, porque muda mesmo, eu acho que fica muito felino. Então, assim, coloca qualquer coisa, mas que não mude. Né? Que só me dê. Eu quero, claro, assim, não é que eu queira envelhecer, não. Eu estou envelhecendo, mas eu quero um envelhecimento saudável. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, envelhecimento. O que é para o senhor envelhecimento saudável e o que é que eu preciso para ter esse envelhecimento? No caso, se eu for sua paciente, eu quero que o senhor falasse sobre o envelhecimento. Tá, para mim, o envelhecimento saudável é isso, isso, isso. E se você fosse minha paciente, eu estruturava assim, assado. O envelhecimento saudável começa, na verdade, pontos que não são do nosso tema. Na verdade, entender como é que tá, como você está, como é seu dia a dia, como é que está a sua família, quais são os seus hábitos diários. Entender isso faz total diferença porque eu consigo ver, bebe pouca água, ou seja, se a sua pele está desidratada, eu vou lhe recomendar beber mais água. Eu estou vendo aqui que está mais ressecado, então tem uma manchinha. Está indo para o sol sem protetor? Aí eu recomendo o protetor solar porque, isso aqui vai piorar. Isso daí, então, nós vamos fazendo esse gerenciamento do envelhecimento saudável dessa forma. Outra coisa, eu olho para você, eu faço, olha, realmente, bioestimulador de colágeno ideal, porque já tem um começo de uma quedinha aqui, tem um pouquinho aqui, mas já que você não gosta de preencher, a gente não faz. Mas eu digo assim, o visagismo, nós que trabalhamos na medicina estética hoje, quando olhamos para o nosso paciente, a gente tem que entender de visagismo. Não é deixar todo o paciente quadrado, não é saber uma técnica só e colocar em todo mundo. É entender qual é o planejamento que você tem para aquele tipo de rosto, para aquele tipo, se é um asiático é de uma forma, se é um europeu é de outra forma, se é um americano é de outra forma. Não é o que ele quer, é o que ele precisa. Se a gente faz o que todo paciente quer, a gente está fazendo moldes, a gente deixa todo mundo quadradinho porque ele acha aquele bonito. Só que aquele bonito, se você olha o rosto de uma pessoa que tem um rosto mais achatado, não vai ficar bacana, porque vai enlarguecer mais ele ainda, você vai ficar inestético. Essa tendência outra, você vai criar um problema visual, ele vai começar a se olhar e não se reconhecer. A gente tem que também saber a hora de dar limite no paciente, porque isso também é gerenciar ele. Eu digo, olha, até aqui, ano que vem a gente faz. Doutor, eu queria mais um pouquinho. Eu digo, não, esse ano a gente não faz. Eu nem digo assim, nem faça com... Eu digo, eu não faço, procure outro. Eu digo, não faça comigo e nem com ninguém, porque comida que a gente estraga o tempero, ela não presta para nada. E estética é isso. Se a gente passar um pouquinho do limite, a gente vai ter que desfazer o serviço todo. Porque não existe que fiz um errinho aqui, vou consertar. Começa a desbalancear. Toda hora você está consertando o erro, eu crio um problema para você e para o paciente. Você não precisava. É melhor fazer pouco e fazer devagar, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, do que você está querendo fazer tudo numa versão do seu paciente. Doutor, o senhor falou em relação ao envelhecimento saudável, envolve várias áreas, né? Isso. Envolve muita coisa, estilo de vida, né? O que você se alimenta, como você cuida da sua pele, genética, né? Enfim, é um universo. Na sua clínica, o senhor trabalha essa multidisciplinaridade? Isso. Como nós somos uma franquia da parte de emagrecimento e estética, e agora também tem a parte da harmonização, né, desses últimos 3 anos, a gente trabalha desde a perda de peso, desde o gerenciamento da parte estética e também a parte emocional. Nós sabemos que nossos colaboradores, no caso, meus colaboradores, eles têm o dever e a obrigação de dar assistência psicológica dos nossos pacientes, que é o quê? Escutar mais do que falar. Ele foi lá para relaxar, ele foi para ser cuidado. Às vezes é o único momento da vida dele, dos últimos anos, que ele chegou em algum lugar que ele pode desabafar, que ninguém vai dizer nada. Tudo isso a gente trabalha lá porque temos exatamente isso, multidisciplinar. Tem um período que às vezes a gente tem psicóloga também para alguns clientes. A psicóloga que sai, geralmente a gente faz alguns acordos com ela. Geralmente tem uma cliente que chega lá, eu tenho um serviço de psicologia, se você quiser encaminhar, a gente faz uma parceria. Eu faço essa parceria, mas não coloco dentro da clínica porque não é meu foco, porque senão a gente desfoca. Em relação a esse cuidado do ser humano, é importante você entender de cada cenário, outra alimentação, vitaminas, como é que está tomando colágeno, a gente sabe que tem colágeno que presta, tem colágeno que não presta, como é que está a questão da sua memória, está dormindo bem,
acaba a hora de entrar a melatonina, eu tenho protocolos também lá de que exames, paciente que tem mais de 2 anos que não faz exame, a gente solicita. Paciente que tem 40 anos, mas está com uma pele de 80, eu vou procurar alguma causa hormonal, ela tem alguma coisa ali que tá atrapalhando. E quando a gente fala disso, a gente entrou no tema de bioestimuladores de fora para de tratamento da pele de fora para dentro, de dentro para fora. Às vezes a gente faz, sim, bioestimuladores em alguns pacientes que a gente não vê tanta melhoria externa, ela vai melhorando aqui. A gente precisa fazer o quê? Ó, vamos fazer um peeling, vamos fazer um tratamento, precisa de um ultrassom microfocado, fazer algo para melhorar, porque às vezes ela chegou com essa queixa aqui, você fica estimulando, botando botox, só que o problema dela que está aqui, da flacidez, você tem que tratar por fora também. E aí a gente tem que também ter essa noção de que, ó, vamos associar o estimulador, mas tem que fazer um peeling. Isso você vai ganhando com experiência. Eu digo aos meninos da turma da gente, que eu digo, olha, não tenham pressa, vocês vão aprendendo com o tempo, façam o básico bem feito e com o tempo vocês vão se aprimorando. Não queiram saber o que eu sei hoje com a experiência que eu tenho, queiram sair fazendo igual, porque vocês vão acabar se complicando naquela questão. Querem fazer uma técnica avançada. Faz o básico, vai dar certo em 90% das pessoas, e se 10% é aquele que você vai aprendendo no dia a dia, faz, ó, agora vamos por aqui. Até você aprender a manejar. Quando você pega o próximo que teve a mesma coisa, você já começa a fazer sempre desde o começo. Então, foi bom você ter tocado nesse assunto do fazer o básico e começar realmente do primeiro passo, Isso. né? E dar o segundo e o terceiro e ir fazendo uma caminhada com muito estudo, né? Com muita curiosidade, porque o que a gente vê agora são sumidades, né? Eu gosto de dizer, né, que são pesquisadores formados em Harvard de um fim de semana, né? O cara fez um curso no fim de semana, por isso que existem algumas medicinas que eu gosto que são altamente ridicularizadas. Quando você fala de tratamento, né, do bem-estar, porque para mim a doença, primeiro ela nasceu aqui, né? Para mim a doença é somática, é psicossomática, perdão, é psico. Depois ela passa para o soma, para o corpo. Aí quando você fala de tratamento com óleos essenciais, quando você fala dessa medicina mais ayurvédica, né, de pontos, de chakra, não sei o que, existe na classe média aquele, como se fosse ridicularizar, mas como é que você vai ridicularizar uma ciência que você não sabe? Já tem mais de milhares de anos. Pois é, milenar e você não sabe nada. Simplesmente você não acredita, é uma opção sua, mas você não tem ciência para falar dela, né? Mas até porque a gente sabe que o efeito placebo ele funciona. Né? Funciona. Tem medicação que funciona muito mais de forma psicológica. Você está passando uma pílula de farinha ou remédio. Tem gente que está melhorando com a pílula de farinha. Porque o acreditar que funciona vale muito a pena. Se chegar um paciente no meu consultório, que eu vejo que eu já fiz, eu faço essas coisas, nunca vi funcionar. Eu já corto ele do meu consultório, porque eu sou o próximo que ele vai falar mal. Ele sai falando, fica o doutor fulano, fica não sei o quê. Aí eu faço o quê? Nesse tipo de caso, se for nos aprender. Eu jogo o preço lá para cima. Ele vai dizer, tá caro. Eu fiz, o preço é esse, porque esse é o tipo de pessoa que ele fala mal do colega, fala mal do outro, e ele vai falar mal de você, porque nada na cabeça dele funciona. Você pode botar o melhor produto, não funciona. Essa questão que a gente tem que ter alguns cuidados e com o tempo a gente vai ganhando experiência. No começo a gente tem que pagar os boletos, a gente pega esse tipo de paciente e acaba vendo que é aquele paciente que vai comer ao nosso juízo durante o dia, durante o período. E depois a gente faz, porque aprende, está mais tranquilo. Esse eu não quero, vá para o vizinho. Isso também é experiência. Às vezes, uma boa conversa de 30 minutos antes de você pensar no gerenciamento, o que você vai fazer com aquela pessoa, você já percebeu que ela não... Alguns, ela deixa escapar essa pessoa, né, se emociona facilmente. Eu tenho clientes que eu não conheço, às vezes eles chegam para mim, a minha equipe fez a venda, fez um preenchimento labial, eu passo mais tempo conversando com ele para entender qual é a dor dele em relação a esse lado, porque realmente fazendo um procedimento. Porque a partir do momento que eu entendo a importância do porquê ele está tratando, eu consigo dar um melhor resultado para ele. Não é só preencher, é entender o porquê ele está preenchendo. Isso gera uma fidelização que vai fazer com que ele fique fazendo outros tratamentos. Quantos pacientes já vieram para mim só fazendo preenchimento labial, depois fizeram estimulador de colágeno no rosto, no pescoço, foi para a mão. Aí tem hora que me pergunta, doutor, nós vamos fazer o quê? Eu falei, não, ele não está precisando fazer nada não, daqui a 6 meses volta para avaliar. Por causa disso, ela confia tanto, porque você foi o único que escutou, né, que ela vai fechar com você. Geralmente eu pego pessoas que já passaram por diversos profissionais fazendo orçamento, chegam e fecham comigo. Por quê? Porque eu fui o único que escutei.
Não é dizer o que ele precisa. Às vezes eu digo, o preço deu mesmo. Mas as indicações foram diferentes, mas ele me ouviu. Isso faz total diferença, ouvir o que, é que a pessoa está precisando. Criar uma empatia. Criar uma empatia. Criar um laço. Isso é muito bom, porque isso até evita possíveis problemas com esse paciente. Quando o paciente acha, né, que tem um laço com você, se o procedimento não for exatamente o que ele pensava, ele vai ter mais paciência. Até na hora de falar, eu pensei que ia ficar um pouquinho melhor. Tal. E se é uma pessoa que você não cria simpatia, tá do mesmo jeito. Tá até pior. Né? Como eu vi, uma colega nossa lá de uma pessoa, fez como é aquele fio temporal? Sim, o fio temporal. Pois é, o fio temporal ele muda muito pouquinho, né? Então, depende da pitose, né? Tem pitose que puxa. Pois é, mas assim, tem gente que acha que vai ficar bem legal, né? Aí ela me disse que a paciente falou, olha, se eu soubesse que era tanta dor para pouco resultado, eu não faria. Até a forma de falar é grosseira, né? E às vezes eu digo para o paciente, quando chega fazendo, nunca fez procedimento estético nenhum, já chega fazendo, eu quero fazer fio especulado, aí eu vou entender por que ela quer fazer especulado. Se for alguma coisa de urgência, não, tem um evento daqui um mês, eu estou precisando realmente dar uma levantada, é formatura dos meus filhos, eu entro na jogada com ela, mas eu explico, eu falo assim, olha, é um procedimento que o pós é doloroso, que é esse. Mas se for uma paciente que nunca fez botox, eu digo, não vamos começar por aí, não. Deixa eu explicar como é que é. Aí eu mostro, tem uma tabelinha que eu mostro como é o passo a passo, faz, não, doutor, realmente não dá para mim, eu sou muito nervoso, eu tenho muita dor e vai me incomodar. Eu falo assim, não, vamos deixar para ser a cereja do bolo, se depois que a gente tratou, fica uma coisinha que a gente passa um fiozinho sem puxar muito, só para finalizar. Aí ela entende e agradece, porque geralmente tem um paciente que chegou nessa, depois ela entra para fazer outros procedimentos depois do fio, ela diz, mas pior do que aquele não teve. Até isso você tem que explicar para a pessoa entender o porquê dela quer. Não é fechar o que ele quer, acha que quer, você realmente indicar ou não entender a necessidade da pessoa. Isso faz total diferença. Também concordo com o senhor. Gente, ontem, né, a gente está aqui no final de módulo, né? E ontem o doutor Tiago Diniz estava fazendo um PDRN, né? Eu nem tenho noção direito do que é esse PDRN, não sei o que é, porque foge da minha área, escuto falar, é que nem caviar, só ouço falar. É a evolução, né, dos exossomos, na verdade, vai fazer também o gerenciamento da pele. O PDRN é excelente para o tratamento superficial da pele, ou seja, vai melhorar a qualidade superficial. Pronto, vamos dizer que ele tem um efeito estilo peeling. Em vez de descascar, de renovar, ele vai gerar um bioestímulo de colágeno na região da área dos olhos, que eu disse a você que não entrava o bioestimulador, mas o PDRN é um bioestimulador líquido atual, eu já estava falando de uns 6 meses para trás. Nos 6 meses surgiu o PDRN exatamente para tratar isso. Essas áreas que o bioestimulador não entra. Se eu boto um bioestimulador profundo aqui do PDRN, eu estou fazendo tratamento na mesma área, com a mesma coisa. Só que ele é para ser usado aonde? Olheiras, áreas que a gente não vai entrar com bioestimulador tradicional. Ou seja, ele se tornou um bioestimulador líquido, aquele paciente que não quer fio, não entende fio, a gente faz o PDRN para melhorar essa qualidade da pele. Seguro? Seguro também, seguro. Dor? Incomoda, porque todo tratamento mais superficial a gente sabe que é mais doloroso. Profundo a gente vai ter a gente consegue anestesiar. A gente não vai conseguir anestesiar uma área de olheira toda para fazer uma coisa superficial, ou seja, gera um incômodo. Né? Ontem a gente fez uns 5 pacientes ontem e estou perguntando, viu, gente? Porque ontem o doutor estava fazendo e eu disse, vai falar um pouquinho sobre isso aí lá na aula, né? Porque como ele estava fazendo, e ainda falando, inclusive, do princípio ativo, que era o PDRN, dessas modificações de como atuava. Então, vamos trazer aqui para a sala, né? Trazer para a sala de aula, quem sabe a gente traz uma prática também, né? Isso, a gente consegue estar fazendo essa questão de aplicações práticas. Agora, recente, próximo final de semana passada, eu fiz algumas gravações de aula para uma plataforma de um curso de uns amigos que eles me convidaram. E, assim, devagarzinho está surgindo alguns convites que a gente vai aceitando, encaixando na agenda para poder compartilhar com os colegas, porque a gente sabe que a harmonização, essa parte da medicina estética, ela tem um certo receio dos colegas, eles têm medos, mas existem técnicas seguras
que ele consegue fazer com cana, encarece um pouquinho o procedimento, mas você consegue trabalhar de forma segura. Eu digo, nada melhor do que dormir bem à noite, sabendo que você fez um bom trabalho, o seu paciente ficou feliz e você entregou o melhor que você podia sem gerar risco. Perfeito. Doutor Tiago Diniz, eu já lhe aluguei pelo menos uns 35 minutos. Se deixar, pode deixar. A gente conversa de amanhã todinha. Eu gosto de conversar e ajudar os outros. Tem muito assunto. Eu espero poder te trazer aqui para conversas mais específicas, tipo um tema só, e a gente poder falar mais sobre isso aí. Espero ver você em sala de aula também. Espero que vocês vejam o Dr. Tiago Diniz em sala de aula e no ambulatório, né? Dr. Tiago Diniz, então, suas considerações finais, se o senhor quiser dizer alguma coisa. E outra coisa, uma coisa que a gente não fez dessa vez, deixe sua rede social para que os novos alunos que estão começando agora façam esse engajamento, um engajamento positivo, gente. Digamos, às vezes você tem uma dúvida e tem uma referência na área que pode... Uma pequena dúvida, pergunta lá, responde, em relação também até a apresentações, a workshop, se você for fazer um workshop, digamos, no Recife ou em João Pessoa, a gente esse final de semana, tal, porque é muito bom a gente participar desses eventos. Agora não é a gente, não é participar e já me tornei autoridade, não. Estou participando para cada vez mais, não é isso, doutor? Uhum. É conseguir um determinado conhecimento e ir atrás das técnicas mais seguras. Então, E lembrar, Thalia, que a autoridade a gente leva uma vida para construir, mas um segundo para destruir. Ou seja, se você trabalhar com dedicação, com tranquilidade, com segurança, sem querer inventar rodas, sem querer ir para o curso do Bambam Ali, que surgiu de um final de semana, que às vezes ele fez o curso de outro profissional, chega ali vendendo o curso dele, ele pega alguns casos de internet que não são dele ou do professor dele, coloca lá e você acha que ele ensina aquilo. Você começa a ter problemas, é o primeiro a lhe abandonar. Quando você volta, porque você vê, negócio bacana, mas ele não entende de um pós, ele não entende de como é o tratamento, ou seja, procure profissionais que já têm expertise. Eu já paguei curso de profissional com 8 anos de mercado, fazendo só uma coisa, R$20.000 para assistir um dia de aula dele. Agora, a assistência dele, fantástica. E é um cara que tem renome no mercado, que está dando palestra, dando congresso, tudo isso. E você segura na mão e diz assim, olha, aqui, se quiser fazer seu primeiro paciente, me liga de vídeo chamada, que eu com tempo aqui eu já reservo na minha agenda e eu lhe acompanho. Ou seja, é um profissional totalmente diferenciado você fazer um curso de um dia, um final de semana, e está voltando, querendo botar em prática sem entender de nada. Geralmente eles dizem assim, venha lá na minha clínica se quiser passar. Depois que você fez o curso, muitos desses profissionais, eles abrem as portas para você, porque ele entendeu que o mercado é muito amplo, tem muita gente, e ele só consegue atender aquela demanda dele, ou seja, a gente não tem concorrência, entende? Você está aqui, seu colega está do seu lado, ele não é seu concorrente, ele é seu parceiro, ou seja, vai ser quem pode lhe ajudar numa dúvida, quem pode lhe ajudar numa necessidade, e eu gosto de brincar que eu digo, eu não tenho capacidade nem de atender o povo do meu prédio. Se todo mundo quisesse ser atendido por mim, eu não tinha agenda para fazer isso, né? Ou seja, é amplo, só quem vai determinar a lotação da sua agenda são as suas atitudes, é a sua autoridade, é a forma que você se posiciona. Como Thalia perguntou, minha rede social é Dr. Tiago, com TH, G. Diniz. Dr. Tiago G. Diniz. Meu telefone é 839-9956-6262. Qualquer dúvida, WhatsApp, eu sempre respondo, eu demoro um pouquinho para responder, eu já estou com um tempo de resposta de quase 48 horas, mas eu consigo responder a maioria, eu passo por linha ali rápido, vejo se há alguma urgência e respondo. E qualquer coisa, só chamar do direct, se tiver dúvidas, estou aqui para ajudar, né? Sempre comece com procedimentos mais simples, faça muito botox, pega a família, faça como eu fiz. Quando eu comecei, mãe, sogra, esposa, todo mundo próximo, pagava só o valor do produto, a gente aplica e observa. Sempre observa nos familiares. Sempre que você pegar alguma técnica nova, ou fazer um PDRN, faça primeiro de casa e observe como é que é a reação dele, se dói, se não dói, vá melhorando sua mão. A minha mão hoje de 3 anos é totalmente diferente da mão de 3 anos atrás. Eu deixava paciente roxo, hoje eu já não deixo mais, já tenho certo cuidado. Faça bioestimulador, principalmente hidroxapatite de cálcio, que o risco é mínimo, é menos de 0,1%.
vai gerar nódulo, ou seja, você vai ter um cuidado, e outra, de boas marcas, não vá para marcas que sejam mais baratinhas, porque tem riscos aí, não tem ciência envolvida, isso tudo minimiza riscos. E depois você vai para preenchimento, você começa a fazer fios. Fios é o último para você aprender. Eu digo a você, fios geralmente tem um cuidado um pouquinho maior e tem que ter já uma destreza na mão para estar fazendo. Mas o passo a passo é esse, Botox, porque fugir de zona de risco, você consegue ter um retorno financeiro bacana, sem correr risco, o paciente fica satisfeito e outra fideliza, bioestimuladores, risco praticamente perto de zero, e depois você vai para os preenchimentos e para os fios de periódico. Jailson, eu vou pedir para tu colocar a rede social do Dr. Tiago Diniz, né, na aula, mais o telefone que ele falou. Repete de novo o telefone, doutor. 83999566262. Pronto. Gente, muito obrigada aos que ficaram até agora. Deus abençoe a vocês. Tenham uma excelente semana e até o próximo encontro. Doutor Tiago, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Parceirão. Tchau, gente. Tchau. Foi ótimo.